David e Verratti. O David, o Vasco até chegou a aceitar, né? Eu trouxe isso para vocês aí no Boa Noite Gigante de ontem. Informações até do próprio Edmar Lopes é que o Vasco definitivamente aceitou uma proposta de venda do DVD. Entretanto, o empresário junto ao atleta ainda não decidiram o seu futuro, ainda não bateram o martelo com relação a uma saída ou a uma permanência do jogador. Entretanto, é um atleta que recebeu uma boa proposta, o Vasco fez negócio e agora o Vasco aguarda a definição. Em caso de saída do David, amigo, o que eu trago a vocês é que o Vasco trará uma peça de reposição, como por exemplo na situação de Pablo Verratti. É mais uma possibilidade de saída. Pablo Verratti é um atleta hoje que tem uma questão salarial aí que complica, um valor salarial inclusive bem alto. Hoje, o empresário do atacante junto ao clube paraguaio vem tentando, né, costurar aí uma negociação para a saída de Pablo Verratti do Vasco e um acerto com o Cerro Porteño. Informações é que justamente por toda a admiração que o Vasco criou por Pablo Verratti, o Vasco vai respeitar qualquer tipo de processo de saída. Caso queira sair, vai sair. Se quiser ficar, o Vasco está aberto para a permanência do jogador, porque entende ele como uma grande liderança técnica e liderança mesmo de peso, né, como atleta dentro do vestiário. Então o Vasco conta com o Verratti, mas chegando uma proposta o Vasco vai liberar. E até para uso de informação, somando, amigo, caso o Verratti e David definitivamente acertem aí suas saídas, o Vasco terá um alívio salarial de 1 a 1,5 milhão de reais por mês, porque David tem um salário aí que ultrapassa a casa de 500 mil, Verratti tem um salário que ultrapassa a casa de 900 mil. Então, uma economia mensal com dois jogadores que hoje são bancos do Vasco da Gama de 1,5 milhão de reais. O Vasco, talvez, com esse dinheiro, possa ir ao mercado e contratar algum outro jogador. Um Brenner para o setor ofensivo tem um salário muito inferior a 1,5 milhão de reais. Para você entender, 1,5 milhão de reais por mês, quando chega no final do ano, dá 13 milhões de reais. 13 milhões de reais, o Vasco pode fazer muita coisa no mercado da bola, amigo. Então, a gente talvez de uma forma superficial entenda que uma saída do David e o Verratti possa ser inicialmente prejudicial, mas se colocar na balança, não é assim. O Vasco gasta muito dinheiro com dois jogadores que hoje não são titulares. E aí, amigo, que entra a questão. Liberando, volto a repetir, a saída desses atletas, o Vasco poderia ir ao mercado e contratar outros jogadores com potencial muito melhor com essa grana que está sendo investido em dois bancos. Caso, por exemplo, eu tenho que falar do DG, do Douglas Luiz, até porque, né, amigo torcedor Cruz Maltino, nas últimas semanas surgiu muito essa situação do DG, né, a possibilidade de um retorno ao Vasco da Gama. O Douglas hoje, isso está nítido, é um atleta que não está feliz no Nottingham Forest, um jogador que pertencia à Juventus, um atleta que chegou ao Nottingham Forest por um empréstimo, ele ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao clube italiano, mas não está feliz por lá, não está jogando, tá, no clube inglês, tá sem muita minutagem, entra no segundo tempo, quando entra inclusive, e é um nome que o Vasco, de acordo com informações aí da imprensa nesses últimos dias, tem interesse por estar sem espaço aí no futebol inglês. Vasco, até os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxeram essa informação, pediu ao Douglas Luiz a possibilidade de abrir um negócio. Douglas Luiz teria interesse em retornar. Então foi uma situação que mexeu com a torcida vascaína. E a situação não estou falando especificamente sobre o Douglas não, tá? Mas com 1,5 milhão de reais por mês, o Vasco conseguiria contratar, por exemplo, um Douglas Luiz. Pagar um salário desse a ele aceitaria, sem dúvida nenhuma. E o Vasco está gastando dinheiro em lugares que hoje não tem muita necessidade de gastar. E falando até em DG, para aproveitar, ontem o Edmar Lopes chegou a comentar um pouco sobre essa situação do Douglas Luiz. Será que tem realmente chance dele voltar ao Vasco? É loucura? Não é? O Portuga falou e eu trago aqui as palavras de Edmar Lopes para você. Se liga só. Em relação à sua pergunta, já tinha falado anteriormente que eu não gosto nada de falar de jogadores que têm contrato com outros clubes. Posso falar em relação ao atleta em causa porque é um jogador com uma história e um passado e uma formada aqui no clube que demonstra vontade, e nós também temos vontade de ter jogadores que tenham um passado, que tenham uma conexão ao clube, que tenham uma conexão à torcida. As portas estarão sempre abertas desde que corresponda à realidade financeira do clube. Não houve qualquer tipo de contacto. Acho difícil porque houve o clube que atentou dos direitos desse jogador em causa, acabou de o contratar há 6 meses atrás por uma verba muito alta.
as portas serão abertas quando seja o bom momento e quando financeiramente seja possível, que eu não acredito que seja neste momento. Amigo torcedor vascaíno, então essas foram as palavras de Admar Lopes, né? Pelas palavras dele, parece que não tem nada de fato, como se viu falando na imprensa recentemente. Caso tivesse, seria uma boa, né? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Nada de fato é impossível e vamos ficar ligado. Qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo aqui para você. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi aquele nosso, né, Corda Vascão, primeiro vídeo ainda dessa sua terça-feira. Já já eu tô de volta, não aqui, volto aqui também por volta das 4 horas, mas 1 hora em ponto lá no SBT Esportivo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.